dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h14 da manhã de uma quarta-feira, do dia 13 de dezembro de 2023. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Eu poderia de fato convidar qualquer um que pudesse um título colocar, mas diante de tantas coisas que nós estivemos a falar, um título não iria casar assim o pau com a pedra para um martelo simplesinho virar. Não, seria injusto. Seria injusto com cada um que fez questão da sua história contar, muitas vezes até com um certo ar a se contrariar, mas, colocando duas pedras no altar, certamente estiveram a pensar que eu poderia a história de cada um contar, considerando verdade, o que eu simplesmente podia realizar. Assim, compreendi que cada um era livre para existir. Se cada um é livre para existir, também concluí que Deus deu esse mesmo direito para mim. Claro que não é tão simples assim a gente extrair a semente de lá para se trazer aqui. Sim, porque a gente não pode ferir. A gente não tem o direito de ferir. E é muito difícil a gente extrair coisas que muitas vezes estiveram aqui de uma maneira muito ruim. Então, quando um certo assunto eu fui digerir enquanto árvore viva aqui, pensei que uma seringueira não seria uma coisa boa para eu, de fato, adquirir como pertencente a mim. Ainda assim, concluí que é dado a cada um o direito de existir de acordo com o que cada um desejar para si. Então, entrei onde a seringueira estava a passar. Sim, porque é de passagem que estamos nesse lugar. E se estamos aqui a passar, devemos considerar, sim, que em um outro lugar nós vamos tombar. Já que somos seres vivos, e aqui uma certidão de óbito vão tirar, e seremos mortos nesse lugar. E ainda que a gente não queira acreditar, seremos vivos no lugar onde vamos tombar. E aí não tem como mais a gente acessar, sem sair de lá para cá. Olha, é uma coisa assim, um tanto quanto
Engraçado até. Aqui nós podemos, de fato, partir. É um direito assim. E quando nós estamos lá, não é assim tão simples a gente, de fato, passar para o lado de cá. Não adianta a gente, fantasma, virar. Não adianta a gente querer canal, usar. Não adianta a gente assombrar, trazer o entendimento de que porta a gente está, de fato, a abrir, a fechar a janela e essa coisa toda. Isso não muda a nossa condição nesse lugar, nem a nossa condição no lado de lá. E se a gente aqui caminhar enquanto seringueira, achando que a gente pode uma borracha virar a hora que a gente desejar, para a nossa historinha de vida a gente apagar, para uma outra história a gente inventar, a gente com toda certeza cria uma dificuldade muito grande. Muito grande, muito grande. Para o sentido vivo de respirar. Sim, respirar. Imagine se eu, uma seringueira, virar, sim, para respeitar a condição que a seringueira está. Imagine, de tanto cortar para borracha eu virar. De tanto cortar, percebo que até o simples direito de respirar está a me faltar. E aí eu não consigo nem mais borracha virar. Sim, para algum fio de linha eu buscar. E de algum modo eu ser bumerangue, sim, no lugar. Passo aqui, passo acolá, passo aqui, passo acolá. E por que disso eu estou a falar? Por que disso? Porque dentro de tudo aquilo que eu estive a vivenciar, dentro de cada caminho que eu estive a entrar, sim, para uma semente, eu buscar a mais difícil de todas foi ter que entrar, sim, numa grande fazenda, onde muitas seringueiras estiveram a se criar, como árvores de conduta no lugar. Confesso que estando ali, não como uma seringueira, para aquelas seringueiras, comigo, experiência trocar, não, mas na condição que Deus esteve a me colocar. Sim, você precisa se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Sim, amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente amar o próximo como a nós mesmos se não nos colocarmos na condição que o outro estará a se colocar. E não foi fácil em fazenda e seringueira estar. Vendo que cada seringueira fazia questão de uma borracha virar para a minha história de vida ali, se apagar. O problema, sim, porque é um problema, é você aceitar. Porque se você aceitar o que as seringueiras estão a lhe dar pronto, você vai ser apenas um bolo que qualquer um pode usar para ser borracha no lugar. Essa condição
eu jamais estive a aceitar. Deus nunca esteve a me solicitar, sim, para eu ser borracha na vida de ninguém, nem de aqui nem de acolá. E em cada escrito que aqui eu fiz questão, é verdade, de realizar, sempre deixei claro para aqueles que estiveram a aceitar a condição de comigo, aqui se está, sempre souberam que eu iria pegar a semente para aqui plantar e a árvore eu iria regar, mas estaria longe de ser um pé de seringueira nesse lugar. Portanto, a semente iria representar o que cada um esteve a realizar, para a gente poder se defrontar, sim, com aquilo que o diverso pode nos dar. Sim, um pé de manga não pode nos dar uma goiaba bichada. Uma goiaba não pode estar num pé de banana na beira da estrada. Assim, eu pude separar cada semente ofertada, trazendo, de fato, a carga trabalhada para ser examinada, sem em nenhum momento passar por cima dessa dona de casa. Ainda que eu tivesse que lidar com toda a problemática fazendária, ainda assim, eu nunca misturei as casas. Não, nunca. Quando, em dezembro do ano passado, eu fui realizar com os 5 livros que eu estive a preparar, eu soube cada semente pegar para o universo de cada um, ali eu respeitar. Compreendendo que uma estrada pode se formar se muitos por ali passar. E de tanto eu entrar, semente buscar, uma e outra coisa realizar, uma grande estrada esteve a se formar, dando a cada um o direito de nessa estrada estar. Não para pé de seringueira virá, mas para a sua própria semente enxergar. Assim, eu pude me lembrar, sim, do que o Evangelho tem para nos falar. Que a gente não pode acender uma luminária e ocultar em algum lugar. Deve-se colocar no lugar mais alto, para qualquer um enxergar, sem medo do que a luz é capaz de realizar. Assim, quando eu tive que me dividir entre estar aqui e estar ali, não é uma coisa tão simples assim para as pessoas, sim,
que estão aqui. Sim. Porque o convívio é verdade. Eu tive que diminuir para não causar nenhum prejuízo para ninguém aqui, nem para mim. Porque não tem como você entrar e sair desconsiderando os seres vivos que estão naquele lugar ali. Não tem como você desconsiderar. Aquelas pessoas têm problemas como nós temos do lado de cá. A questão é que aqui, nesse lugar, o Evangelho também estará a nos falar. Para a gente reconciliar enquanto a gente está no caminho, no mesmo lugar, na mesma estrada. Na mesma estrada. É difícil a gente buscar a compreensão da reconciliação. Sim, é muito difícil. É difícil você, uma semente, pegar, você regar, você acompanhar e você finalmente encontrar, sim, algo que a Escritura Santa tem para nos dar. Sim, o primeiro fruto não pode saborear. Tem que ofertar. Imagine. Você, depois de tanto trabalhar, um fruto lindo. Não. É do altar. Aí você tirar, colocar as primícias ali no altar. Voltar e trabalhar. Sim, não pode desconsiderar. Não pode desconsiderar. Achar que você vai colher e porque não vai colocar no altar tem que ser uma coisa feita assim, que pode até murchar. Quando a árvore enche de fruto, o vento passa devagar para nenhum fruto prejudicar. Mas você sabe que todos os frutos vão tombar. E aí, o vento a se manifestar diz para você todos aqueles frutos ali deixar. Que a sua necessidade é respirar. Então, tem que boca fechar, as narinas enlarguecer, alargar e sentir a pureza do ar que o vento estará a lhe dar. Santo Deus. Você se alimentar com a verdade do lugar. Porque a verdade é a sua necessidade. E a sua necessidade não é se empanturrar. É você simplesmente respirar. Para você ter o direito de continuar. Saindo dali, para mais uma vez na estrada você está. Você na fazenda de seringueira, entrar. E você compreender que tem outros lá. Buscando algo para, de alguma maneira,
se sustentar, se encontrar. E você compreender o que o vento esteve a lhe ofertar. Passe devagar. E todo o tempo que você ali for estar passando devagar, deixe as suas narinas encontrar um motivo para você ali estar e ser pedra úmida no lugar. Fiquei pensando no que o vento é capaz de realizar. Sim, para a reconciliação se dá, já que com o vento eu muitas vezes e inúmeras vezes eu estive a brincar. Estando ali passando devagar, sendo pedra úmida no lugar, compreendi o que o vento quis me ofertar. Assim, pude com o apóstolo Paulo estar. Uma pedra tão esburacada que com perfeição se assemelhava. Sim, a questão era essa. Sim, era uma questão de olhar. O apóstolo lá e eu sendo aquilo que o vento sabiamente esteve a me dar. Veste a roupa que eu estive a encontrar. Quando eu quis os seus olhos usar para ter a compreensão do que você esteve a me falar. E na fazenda de Seringueiras eu poder estar. Não é uma coisa simples a gente ser uma pedra úmida no lugar. Não é fácil você, cheia de buraco, estar. Mas era a minha condição de vida no lugar. Cada um se achando no direito de minha história contar, abrindo um buraco para eu socar. E todos aqueles buracos em mim estiveram a ficar. E quando o apóstolo Paulo finalmente resolveu na minha casa estar, para ele mesmo alcançar o que eu estive a passar, santo Deus, não posso dizer que a pedra úmida não esteve a se esfacelar. Virou apenas poeirinha ali, a se deslanchar. Mas o vento sempre a passar, juntando a poeirinha aqui, juntando a poeirinha lá, trazendo o que a poeirinha estava a precisar para ter o direito de ser pedra no lugar. É fato que com o apóstolo apaziguar não é tão simples. Não. Olhar para o apóstolo é o mesmo que olhar para a
água que ele esteve a usar para o batismo nele se dá. Então, ali, enquanto uma poeirinha que o vento levava aqui e acolá, e desejando mesmo ser barro fresco no lugar, decidi mesmo do alimento do apóstolo, provar, já que eu tinha sede no lugar. E a água do batismo que o apóstolo tinha para me dar, eu resolvi aceitar. Para ser barro vivo no lugar. Assim, eu poderia 2 histórias de vida honrar a do apóstolo e a do profeta João Batista, conforme o meu olhar. Depois de me reconciliar, sim, tendo que voltar para no caminho eu estar. Na fazenda de Seringueira, entrar. Vi as seringueiras ali murchar. Murchando, murchando, e murchando, e murchando. E nada representando. E todo um pensamento se formando. E o apóstolo administrando. Borracha tirando. E o vento passando. Muita coisa organizando, e o vento passando, e coisa organizando. E todo um pensamento, o outro se formando. Fiquei a pensar, sim, na passagem do Evangelho que diz que o apóstolo Judas, depois do Messias entregar, foi, de fato, de algum modo, a sua cabeça tirar. Fiquei pensando mesmo no terreno, sim, que ali Judas esteve a passar com as dores que ele estava a carregar. Imagine se alguém viesse precisar de uma casa a edificar e só tinha aquele pequeno terreno, aquele pequeno lugar. Imagine a necessidade de ali estar e compreender que Deus chegou antes mesmo de Judas passar. Portanto, o terreno puro sempre esteve no lugar. E se em algum momento alguém esteve a sujar, com toda certeza, o terreno puro iria continuar. Se alguém depositasse confiança no altar, poderia uma casa edificar, e por mais que outros pudessem falar que assombrada a casa iria ficar, a confiança em Deus iria espantar qualquer fantasma do lugar. A confiança do apóstolo e do profeta João Batista. Algo tão grande que, de fato, estando naquele lugar, depois de muito,
muito pensar. Eu pude mesmo ver os buracos dos pés das seringueiras. Mas também pude ver que nenhum deles esteve a arrancar nenhum pé de seringueira do lugar. Por si só estiveram a murchar. Por falta de alimento, faltou água, faltou ar. Os outros passavam livremente a trabalhar, 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 para os pés de seringueira não virá. Sim, porque se temos consciência de que outros estão a precisar, se você não quer enxergar, é uma borracha que você estará a usar. Então, sabendo casar as necessidades com a sua própria vida particular, vi cada um edificar o próprio direito de ter um lar. Ter o direito de sair, de voltar, parede, edificar. Não se curvar a um entendimento de que dentro de um único ambiente temos que morar como se não fossem pessoas, enquanto indivíduo que tem direito do privado preservar. Mais do que uma colônia, sim, no lugar, a coisa esteve a mudar de tal forma, de tal forma, de tal forma, que o sentido de vida passou a se multiplicar. Não poderíamos mais encontrar apenas uma casa de oração, um certo entendimento de colônia, sim, de muitos chegando para, de fato, ali o trabalho realizar. Não. Aquilo tudo passou a ser uma espécie de vida que a gente pode, de fato, plantar enquanto ser vivo. Eu não vim passar. Eu vim morar. É aqui que eu vou edificar o meu sentido particular. Não tendo mais que ter a obrigatoriedade de continência prestar para uma espécie de donos. Olha, podendo caminhar livremente naquele lugar, tendo tantas pessoas a chegar, amigos, e amigos, e amigos, e amigos, e amigos, e amigos, e amigos, de tanta gente, e de tanta gente, que o apóstolo Paulo fazia questão de visitar. Que eu fiquei pensando, se eu poderia mesmo ali estar, sim, tendo o direito do meu próprio nome, assinar, porque se aqui, na condição que eu estava, sim,
Depois de Pedra Úmida virar, Pedra Úmida, de fato, as dificuldades ali, esbagaçar, ser uma poeirinha, o vento, a me ajudar, com o divino sempre a me orientar, aceite, 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 apenas a realidade e a realidade encarar. Com o apóstolo a chegar, com a água do batismo que ele esteve a edificar, eu pude barro virar. Eu pude, de fato, no Evangelho, muitas vezes entrar e ver o divino, sim, cuspindo num montinho de terra para nos olhos do cego passar. E se eu tinha certeza e certeza do que eu estava a enxergar, eu fui mesmo buscar esse montinho de terra que o vento esteve a juntar, que o apóstolo Paulo esteve a obedecer, e nas minhas vistas eu desejei mesmo trazer. Assim eu poderia ver muito mais do que eu gostaria mesmo de fazer. Pude ver muito mais do que eu gostaria. Para em nenhum momento ninguém aqui eu desmereci. Podendo ver, sim, muito mais do que eu gostaria. Sim, porque não é fácil. Não é fácil a gente adoecer. Não é fácil a gente não querer ver. Não é fácil a gente o tempo todo tentar esconder o que está a nos acontecer. Não é fácil a gente poder pescoço a gente ter. Sim, para a nossa cabeça saber o que fazer. Imagine você ter que resolver coisas que muitas vezes não se consegue entender. Mas o que seria resolver? O que seria resolver? Se eu viesse a adoecer, poderia eu, por mim mesma, resolver? Eu poderia entender que resolver não era simplesmente assim que iria acontecer. E foi isso que o divino esteve a me dizer. Assim, ele me disse: traga os olhos para você. Trouxe os olhos. O que você estará a ver? O cego disse para o homem de Nazaré, o divino: eu vejo as pessoas são como árvores.
Eu então disse para o divino: eu vejo uma criança nascer e morrer. E dentro desse meu entender, fácil não vai ser. Mas, se eu posso ver uma árvore viva dentro do meu ser, eu tenho certeza que esse fruto eu estive a conceder. Com todo esse poder. O poder de saber. Árvore, fruto, ser. Portanto, vida em abundância. Esse fruto poderá ter. Basta a gente querer. O querer. O querer está em cada um. O querer está em cada um. Quando eu estive a adoecer, em condições muito difíceis, é verdade. Não posso, em nenhum momento, desmerecer o papel que mãe ali esteve a viver. Não posso. Isso está em meu ser. Essa é a questão. Se mãe resolveu seringueira ser, não sou eu que vou dar para ela, dar para ela um terreno para assim ela viver. Eu jamais daria esse terreno para a seringueira mãe ser. E uma borracha em tudo ali. Não. Não daria a ninguém. A ninguém. Um terreno para a seringueira ser. Para não querer ver o que realmente esteve a acontecer. O que eu posso dizer é que eu sou 100% da vida e da vida. Que eu desejei ser. Para ninguém eu desmerecer. Porque eu tenho que viver, ainda que as dificuldades venham aparecer, estiveram a aparecer, eu sempre soube entender quem sou eu dentro do meu ser. Nunca houve nenhum tipo de dúvida sobre isso. Eu sei quem eu sou e por que eu sou. Em nenhum momento eu estive a entristecer pelo meu conceito. Eu não precisei de ninguém me dizer, de caminho ninguém trazer, dentro desse ambiente que estamos aqui. Não. Eu tenho certeza de quem eu sou. Eu tenho certeza. Assim, eu posso comigo mesma conviver. Eu não preciso de preencher nada em meu ser. Nada. A minha cabeça vai ter aquilo que eu fiz mesmo por merecer. Está dentro da minha cabeça. O meu pescoço vai trazer o alimento que a minha cabeça o tempo todo necessita para viver. Dentro das condições que o meu corpo tem para oferecer. Assim, os meus braços vão poder, de fato, o equilíbrio viver e as minhas pernas vão poder o tempo todo me trazer o sentido de vida que eu desejei ter.
com a razão que existe em meu ser. Eu não preciso me esconder. Isso eu nunca estive a fazer. Porque se recolher não significa se esconder, não. Se recolher, qualquer um pode fazer, compreendendo o que contigo está acontecendo. Para nenhum prejuízo aqui, verter. Assim sendo, pude cortes profundos viver. Sim, para ninguém desmerecer. Pedra homem, eu soube ser. Pedra homem, eu soube ser. E nunca deixei nada disso interromper o fluxo de vida do meu viver. Nunca. Portanto, estando a me acertar com o apóstolo da Anunciação, o apóstolo Paulo, o profeta João Batista, acordamos para viver aquilo que é preciso ser. Ali, no centro cirúrgico, esteve a aparecer. Dentro dele, eu pude me ver, enquanto criancinha, para eu poder, de fato, nascer e morrer, dando para mim o entendimento que eu poderia mesmo trazer frutos vivos em meu ser. Isso realmente esteve a acontecer. Eu trouxe frutos vivos em meu ser. E se eu trouxe frutos vivos em meu ser, e se dentro daquele centro cirúrgico eu precisei mesmo me ver, eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que Deus, muito antes, ali esteve a comparecer, preparando todo o ambiente, para nada de ruim ali acontecer. Porque ruim é a gente não saber o que fazer. Mas quando a gente sabe exatamente o que fazer, e quem pode de fato trazer o centro cirúrgico para a gente poder se ver, a gente bota 100% de confiança. Nas coisas que Deus esteve a nos oferecer. Deus me ofereceu muito mais do que eu poderia mesmo entender. Os meus olhos puderam ver muito mais do que eu até queria mesmo saber, porque é difícil. Mas eu nunca tive medo de saber o que realmente estava acontecendo. Assim eu pude compreender
Sim, a Escritura. O Deus de Abraão. Para o Deus de Abraão eu não desmereci. Chegue antes. Prepare o lugar. Tenha certeza que os dois estarão lá. E nada, e nada, e nada, e nada poderá faltar. Ah, não se esqueça. Tem que botar confiança no apóstolo e no profeta. Você pode até no centro cirúrgico entrar. Mas, quietinha, você vai ficar. A uma mãe cabe o pensamento elevado, trazendo a maternidade para o lugar. Aos outros cabe trabalhar para o perfeito, felicidade. E se é assim, podemos assinar uma certidão linda nesse lugar. 2 e 2 vão se juntar para uma família se formar. Sim, porque é assim. 2 mãos, 2 pés, uma cabeça e um tronco. Mas 2 mãos, 2 pés, uma cabeça e um tronco. Estou falando do Evangelho. Quando diz das dores do parto. Sim. 2 e 2. Ali, labutando para um ser vivo. Ali. Virar. Porque é assim. Enquanto na barriga a criança estiver, não é bem uma pessoa no lugar. Mas quando o médico olhar e de fato a criança chorar, ele passa de fato a lhe falar do que ele estará a enxergar na criança que ele está a carregar. É assim que eu vou encarar qualquer dificuldade nesse lugar, porque eu tenho certeza que o médico vai estar lá com os 2 perfeitos do lugar. E o médico estando lá com os 2 perfeitos no lugar, eu tenho certeza que vamos superar a estrada que eu estou a enxergar. Dia, dia, dia. E como os assuntos estão assim, eu conheço então, tão familiar. Faço conforme, sim, um mês que estamos a atravessar, já que comemoramos família em mês tão particular. Bom dia, bom dia.